Olá, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, eu creio que você já sabe muito bem disso. É um canal que tem muitos vídeos à sua disposição e que tem muita informação boa. E hoje, o vídeo de hoje é imperdível. Você precisa assistir esse vídeo até o final. Quero repetir para você. O vídeo de hoje é imperdível. Você não pode, de forma nenhuma, deixar de assistir esse vídeo e não somente assistir o preâmbulo ou algumas partes pelo meio, mas assistir do começo até o fim, porque é importantíssimo para quem é verdadeiramente cristão, é importantíssimo para você que frequenta uma igreja, é importantíssimo para pastores e para seminaristas, para todos. Então, eu vou trazer aqui um tema e já vou abrir a tela para você entender qual o tema que eu vou trazer, tá bom? Eu estou fazendo uma série de, de vídeos com o título A Luz da Bíblia, e isso não vai parar agora. E esse vídeo é um desses que eu vou analisar aqui o perigo que está acontecendo por aí, tá bom? Então vamos ver agora que perigo é esse. Bem, à luz da Bíblia, o perigo dos apócrifos. Quando eu estou falando aqui o perigo dos apócrifos, eu não estou falando daqueles 7 livros a mais que em 1546, lá no Concílio de Trento, a Igreja Católica admitiu que aqueles livros são canônicos, ou seja, nem canônicos, mas ela colocou como deuterocanônicos. Não é desses livros que eu estou falando. Eu também tenho Bíblia Católica aqui, apesar que não considero aqueles livros como canônicos, né, eu não considero, mas tenho a Bíblia Católica aqui também em casa, e eu vou trazer para você, durante esse vídeo, uma infinidade de Bíblias com diversos tipos de livros, para você entender como existe muita informação, e tudo isso está na internet disponível para vender em sites como o Amazon.com e tantos outros, que estão certíssimos os sites em vender esses livros, e eu também não tenho nada contra a quem compra esses livros, só quero dizer aos leigos que tomem cuidado, porque o perigo das heresias está crescente e agora na internet há vídeos aí cheios de heresias, até pessoas dizendo que Enoque era maior do que Jesus. É muita coisa aberrante que tem aí na internet. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que tem a finalidade de alertar pastores e igrejas, seminaristas, enfim, todos aqueles que têm a boa intenção de pregar a palavra de Deus exatamente como deve ser pregado, tá bom? Então vamos aqui em frente com esse importantíssimo assunto. Não vamos perder tempo. Assista até o final, repito, para que você possa entender. Bem, eu coloquei aí alguns livros apócrifos, uma Bíblia apócrifa e alguns livros e evangelhos apócrifos e alguns pergaminhos, ou seja, escritos antigos, que são relacionados aos livros apócrifos. Eu gosto de escrever para você ler e também ouvir o que eu estou falando. Eu coloquei assim: a quantidade de livros apócrifos é considerável, variando de acordo com as fontes e listas. Existem cerca de 113 livros apócrifos, sendo 52 relacionados ao Antigo Testamento e 61 ao Novo Testamento. A lista pode variar, com algumas fontes mencionando um número maior ou menor de livros. Bem, aí são os livros que estão relacionados à Bíblia e que são apócrifos. Agora você imagine outros que existem, né? Eu tenho aqui mais de 300 livros apócrifos no meu computador. Eu pesquisei com bastante sacrifício, com bastante tempo, né, disponível para isso. Eu pesquisei e baixei esses livros, alguns pagos, outros gratuitos, mas eles existem e eu baixei todos, os que eu pude baixar. E eu tenho mais de 300 livros nesse sentido. Agora imagine você, tem o Evangelho de Maria, tem muita coisa aqui, não dá nem para mensurar nesse vídeo tudo que eu tenho aqui. Mas você pode perguntar, mas pastor, isso não vai lhe confundir? Não, eu continuo
sendo abençoado pela Bíblia que tenho de 66 livros. Glória a Deus por isso, tá bom? Então, não se preocupe com isso, mas se preocupe com você. E você que é leigo, deve se preocupar também em buscar quem tem conhecimento da palavra de Deus, principalmente o seu pastor, para você ficar mais bem informado a respeito desses assuntos, tá bom? Então, e esses livros estão todos disponíveis aí por preços barato, bastante barato, né, para você comprar na internet. Então vamos em frente para a gente ver o perigo que traz, que está sendo aí, e a quantidade de heresias nos vídeos da internet agora está se multiplicando. Bem, como eu disse na tela anterior, eu não estou falando apenas daqueles livros que nós evangélicos consideramos apócrifos, né? Que são eles, que apócrifos são livros de autoria duvidosa, né? Então, eu coloquei esses livros aí, bem, inclusive a imagem dos livros, para você entender, que são aqueles 7 a mais que já existia na Septuaginta, mas não era considerado pela Igreja Católica como canônicos. E em 1546, no Concílio de Trento, então ali foi, a Igreja admitiu como deuterocanônicos, ou seja, canonizados depois. Então, eu vou dar uma explicação sobre isso para que você entenda também essas coisas. Por causa disso, você não vai rejeitar a Bíblia Católica. Eu tenho a Bíblia Católica aqui, a considero bastante, e leio e busco conhecimento dentro dela. Nada disso. Por causa desses 7 livros a mais. Mas, mesmo assim, nós evangélicos rejeitamos os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento por considerarmos apócrifos, ou seja, de autoria duvidosa. São eles Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Essa diferença se dá apenas no Antigo Testamento, sendo que há consenso tanto de evangélicos como católicos com relação ao Novo Testamento. Bom, então eu creio que essas informações são úteis para você ficar preparado e não ficar assustado porque está vindo aí uma enxurrada, Satanás está usando seus servos também para trazer uma enxurrada de heresias através da internet, que é o que mais o povo assiste, o povo está deixando de assistir televisão, o povo está deixando de ouvir rádio, mas o povo está aderindo cada vez mais à internet. Bom, e principalmente às redes sociais. O que significa deuterocanônicos, que é isso que a Bíblia chama daqueles 7 livros a mais, e eles que eles já existiam na Septuaginta e a igreja resolveu reconhecer o Concílio de Trento em 1546. Este concílio reafirmou o cânone da Bíblia Católica, incluindo os 7 livros apócrifos que são considerados canônicos pela Igreja Católica, mas não são considerados canônicos pelos judeus e evangélicos, certo? Muito embora esses livros já fizessem parte da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento ainda não tinham sido declarados canônicos pela Igreja Católica, e somente os reconheceu em 1546, após a Reforma Protestante. Bom, então, eu creio que essas informações são úteis para você entender os perigos que tem nos livros apócrifos, mas não somente nesses 7, né? Esses 7, as pessoas já estão acostumadas com ele, porque já existe há muitos anos, né, na Igreja Católica. Os evangélicos não os consideram, mas a Igreja Católica os considera. Então, não estou falando desses, mas estou falando dos 113, fora esses, e fora outros livros que ainda tem, que são também apócrifos, e que enganam as pessoas às vezes. Um outro
Uma outra informação que eu quero trazer é que os pastores, né, e precisam entender esse perigo que existe para os leigos, e as igrejas precisam primar por uma palavra genuína. Eu dou glória a Deus não estou trazendo, puxando a sardinha para a denominação que eu faço parte, mas eu dou glória a Deus pela denominação a qual eu faço parte, e procura trazer um evangelho bíblico genuíno, sem, sem crescenças, né? Um evangelho puro, e principalmente dentro dos 66 livros da Bíblia, tá bom? Então, nós temos outras Bíblias. Eu, por exemplo, tenho todas essas Bíblias que eu coloquei aí na tela para você. Eu tenho isso para aumentar o meu conhecimento. Porém, a minha Bíblia preferida é a Bíblia de 66 livros, conforme eu vou dizer para você agora. Eu tenho muitas Bíblias aqui, inclusive toda a Bíblia em hebraico, a Bíblia em grego, porém, eu selecionei apenas 5 Bíblias aí para mostrar para você como as coisas estão andando, e todas essas Bíblias elas estão disponíveis para você comprar em sites na internet, certo? São de editoras, né? Então, eu vou começar aqui pela Bíblia Apócrifa, que tem 140 livros. Não vou comentar sobre tudo isso que tem dentro dessas Bíblias, porque eu uso essas Bíblias em PDF aqui no meu computador só para fazer consultas quando eu quero fazer alguma coisa. Eu não utilizo essas Bíblias para a minha regra de fé. Para a minha regra de fé, eu uso a de 66 livros, certo? Mas deixe eu lhe mostrar aqui como as coisas estão andando. Então, temos a Bíblia Apócrifa com 140 livros, temos a Bíblia, essa Bíblia aqui também, que é cheia de apócrifos, que é com 125 livros, né? É a Bíblia Etíope. Temos a Bíblia Ortodoxa com 78 livros, eu estou passando o mouse em cima para você ver. Temos a Bíblia Sagrada Católica com 73 livros, e temos a Bíblia Sagrada de tradução evangélica com 66 livros. Bem, então você pode dizer, mas por que os evangélicos têm essa rejeição dos outros 7? Porque, como já disse, eles foram canonizados depois, chamados inclusive de deuterocanônicos pelo catolicismo. Não tenho nada contra o catolicismo, estou apenas trazendo um fato histórico para você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu quero passar para a próxima tela e encerrar o vídeo para que você assista o todo, e ao assistir, ó, você dá o seu gostei. Vai lá e clica em gostei. E se você não gostar também, pode clicar em não gostei. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Então vamos abrir mais uma tela e eu vou lhe mostrar algo interessante. E agora eu chamo a atenção de todos os pastores que eu conheço, né, aqueles de boa fé, as igrejas que eu conheço. Eu, graças a Deus, tenho pregado em muitas igrejas evangélicas aqui na região, estado de Pernambuco, estado da Paraíba, e eu chamo a atenção dos pastores que passem a cada vez mais reservar tempo nas suas igrejas para a pregação da palavra de Deus. Porque existem igrejas nos dias atuais que tem um grupo de louvor, outro grupo de louvor, umas irmãs que louvam, uns irmãos que louvam, e assim vai tendo uma infinidade de oportunidades, e sobra às vezes 15, 20 minutos para a pregação da palavra. Reserve mais tempo para pregar a palavra genuína, porque esse é um tempo em que as igrejas precisam ter essa grande responsabilidade, as igrejas cristãs, de pregar a palavra de Deus de forma genuína, sem acrescentar nada, sem diminuir nada, porém trazendo uma exegese pura, uma exegese boa. É por isso que os pastores precisam se preparar nesse sentido, trazendo uma hermenêutica boa, para que a mensagem fique clara para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus na igreja, tá bom?
eu dou glória a Deus. Vou dizer mais uma vez que eu faço parte de uma igreja muito boa e eu não vou dizer o nome para você não ficar aí vendo essas questões de denominação, mas eu faço parte de uma igreja muito boa que prega genuinamente a palavra de Deus e reserva um espaço de tempo de mais ou menos 1 hora só para a pregação da palavra. Bom, então, Deus abençoe você. Eu acredito que esse vídeo, ele vai ser muito útil para a sua edificação. Então, não se esqueça, você dê o seu gostei se você gostar desse vídeo, mas assista sim ele até o final, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.